Primeiramente, muito bem-vindo ao meu público, a você que está aí do outro lado da tela. Vamos começar hoje mais um episódio. E hoje, gente, eu tenho uma big novidade para dividir com vocês que me assistem. Eu tenho aqui hoje, gente, nada mais, nada menos do que o CIO da Nexo TV, o nosso Eric Eloy. E que eu vou dar a ele as nossas boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Eric. Primeiramente, agradeço você ter aceitado o meu convite. E eu vou pedir que o próprio Eloy se apresente. O prazer é todo meu, Celi. Obrigado pelo convite, obrigado ao seu público, toda a sua audiência. E vamos lá, né? Vamos ter um bate-papo aqui, muita coisa Tem boa chegando, muita coisa hoje, tem que estar ligado aí? Vamos Pega lá. a pipoca. Pega a pipoca. E o refrigerante, ou de preferência suco. Pode ser um vinho, né? Uma cerveja, afinal de contas é verão europeu, pode tudo. É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Fica à vontade. Gente, não alivia. Não vou aliviar não, porque aqui, ó, o negócio pra vocês é um pergaminho. Aqui não é fácil, não. Gente, eu tô aqui com Eric Eloy, em pessoa, e ele é o CIO da Nexo TV. A Nexo TV, para quem não sabe, é uma televisão streaming que está inovando aqui na Europa, tem sede em Portugal para o mundo. E o CELPOD acabou de fechar uma parceria com a Nexo TV, onde o nosso programa de entrevistas estará na grade da televisão da Nexo TV. Com certeza. E quem é o Eric Eloy, que dirige todo esse projeto de streaming, né? O Eric Eloy, ele é um empresário, ele é brasileiro, gente. E claro, né? Orgulho de ser do interior da Bahia, né? Porque a gente sabe que baiano, meu filho, não tem. Brasileiro e baiano, eu não preciso falar mais nada. Diz que o baiano tem um molho, né? E dizem. também, o Eric me disse também, fui pesquisar, que ele é estrategista de mídia digital e posicionamento, mas o melhor é o que vem agora. Ele é especialista em desenvolvimento humano há mais de 15 anos. Então, é uma pessoa que sabe lidar com pessoas. E eu quero que você me conte um pouco mais como é que foi toda essa tua trajetória de sair de Camumu, interior da Bahia, para Lisboa. Camamu. É um nome um pouco... Camamu. É um nome um pouco difícil, que é um nome indígena, né? Mas essa transição de Camamu para Lisboa aconteceu ali por volta de 2021, 2022, que foi exatamente quando eu decidi transicionar de vez a minha carreira. Apesar de estudar durante 15 anos, né, a psicologia, eu tenho outra formação, que foi a minha primeira formação, que foi em educação física. Eu me formei dentro da área. Atleta! Cada talento Não aqui, ó. diria bem um atleta, mas um amante do esporte. E tem tudo a ver, né? Esporte, pessoas, comportamentos. Então, eu vivi durante 7 anos esse mundo aí da musculação, do autodesenvolvimento, mas sempre trazendo a parte do desenvolvimento humano dentro da academia. Então, lá em 2015, 2016, eu já fazia um programa que eu chamava de D30, que era um programa que tinha a sua maioria mulheres, né? Mulheres acima do peso, mulheres com depressão, mulheres que muitas vezes passavam por violência doméstica, abusos. Então a gente trazia essas mulheres para dentro da academia e fazia uma equipe multidisciplinar para poder atendê-las. Então nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos educador físico, personal, nós tínhamos fisioterapeuta. Então tínhamos uma equipe que abraçava isso lá no Brasil. Que interessante, que projeto maravilhoso. Era uma forma de me aproximar ainda mais daquilo que eu tenho paixão, que é o cuidado por pessoas. Então, eu trabalhei durante 7 anos dentro desse segmento e até que eu não aguentei mais, eu disse, não, tenho que viver aquilo que realmente pulsa no meu coração, que é a psicologia, que é o desenvolvimento humano, que é o cuidado mesmo das pessoas de uma forma mais direta, né? Porque eu era conhecido como o psicólogo educador físico. Que legal, gente. Meu personal psicólogo, porque eu sempre estava trazendo para o lado do crescimento, do autodesenvolvimento, né, da mudança comportamental. Então, eu decidi realmente fazer essa transição de vez. Foi ali um pouco no finalzinho da pandemia, que eu decidi vender tudo que eu tinha construído nessa área fitness, né? Vendi minha academia e vim direto para a Europa, quando começou minha caminhada por aqui.
Olha, parabéns pela coragem, né? E por acreditar em si próprio. Acho que isso é um exemplo para você que tem aí um sonho e não acredita que é capaz. Tá aqui o Eric para provar que basta a gente acreditar, né? Você só não é capaz se você não acreditar que você não é capaz. Exatamente. E hoje eu vejo assim, desde pandemia e também com a tecnologia, a gente tem tido um despertar para a saúde mental das pessoas. Porque eu acho que tanto a pandemia como o crescimento da tecnologia na vida das pessoas alterou um pouquinho o modus operandi do cérebro humano. E tem tudo a ver a parte de comportamento humano e televisão, né? E a saúde mental. E eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso. Como é que o Eric despertou e como é que foi essa concatenar aqui na Europa a tua experiência de psicologia, né? Sim. Com a televisão, comunicação. Logo que eu cheguei aqui em Portugal, né? Cerca de 2 meses depois, 2, 3 meses, eu já fui chamado para poder fazer parte de uma TV streaming aqui em Portugal. Então, eu passei quase 2 anos trabalhando nessa TV. E só que havia algumas divergências em relação à visão, à forma de enxergar o mundo e a forma de trabalhar as pessoas, né? Eu sempre acreditei muito no trabalho em equipe, no trabalho conjunto. Sim. Na época, essa visão não partilhava dessa ideia. Era uma ideia muito centralizadora, onde existia uma pessoa que tinha o saber e os outros só trabalhavam para ela. Então, eu decidi me afastar, né, por esse motivo e decidi criar a Nexo TV e usar esse know-how, esse network que eu tinha construído durante esses 2 anos e meio, 3 anos, para poder fazer aquilo que eu acredito que realmente E como é que dá certo. surgiu a sua ideia de montar uma televisão? Por que era um sonho, era um projeto? O que fez com que você levasse o seu projeto de vida para uma televisão? Que isso é muito curioso. Eu vou me apegar a uma fala do Silvio Santos, Por favor. Grande ali comunicador brasileiro, porque se assemelha muito àquilo que eu acredito. Eu nunca tive sonho de ter TV. Nunca tive nenhum tipo de sonho de ter uma TV. O que me fez decidir ter TV foram 2 motivos. As Primeiro, portas fechadas. as portas fechadas. É porque Silvio Santos foi isso. A forma que eu via se fazer Televisão. TV, né? E acreditar que poderia ser diferente. Quando eu decidi fazer TV, alguns flashes assim na minha memória surgiram. E uma das coisas que me pegaram muito, assim, bem no início, foi que quando eu era muito novo, ali por volta de 10, 11 anos, eu já reparava que a TV, ela se alimentava muito de notícias ruins. Basicamente, Basicamente, fofoca, o que é uma tragédias. Né? O próprio cérebro humano, ele tem uma inclinação para reter tragédia. mais esse lado trágico da vida. E eu pensei, já pensou um jornal onde só se apresenta notícias boas, né? Um Happy News ali, um jornal de coisas felizes. Vamos vamos modificar essa ideia? Vamos inovar. Então, eu busco fazer, né, juntamente com a minha equipe, logicamente, porque não se faz absolutamente nada sozinho, ainda mais se tratando de TV. Né? Nós temos hoje pessoas muito competentes, muito comprometidas. Você é uma delas. Muito obrigada. Que buscam realmente trazer uma visão mais humanizada, uma visão que realmente traga uma mensagem que faz com que seja acrescentado à sua vida, sabe? Não é tão somente uma fofoca, uma notícia ruim para poder trazer e criar meio ali que um hipnotismo para você na tela, mas falar algo que acrescente realmente para a vida das pessoas. Muito boa essa tua puxada, que agora eu vou aproveitar e falar um pouco do projeto CLPod, né? Também era alguma coisa assim. Eu também quando era criança, adorava assistir as entrevistadoras, Hebe Camargo, Jô Soares, 11h30, Chico Anísio, o próprio Silvio Santos. Foram minhas inspirações, então estamos muito alinhados. Estamos sim. Surgiu de apenas um desejo, estou aqui, comecei com amadorismo e por acaso estou apaixonada por esse programa de entrevistas e o meu intuito é exatamente esse, é levar mensagem às pessoas que estão em casa, é levar esperança, otimismo, exemplo de superação,
força de vontade, e isso que a gente precisa, e acho que a televisão é um ótimo canal para isso. É isso que faz falta hoje em E faz dia. falta, exatamente, faz falta você ver programas, porque eu me lembro, essas pessoas que eu acabei de citar, que foram entrevistadores, os programas deles era entretenimento. Traziam pessoas gostosas, entrevistas gostosas de assistir, coisas legais, engraçadas, positivas, sabe? A conversa... A família se reunia. A gente sentava no sofá, a gente esperava Jô Soares 11h30, porque a entrevista era enriquecedora. Ela te trazia, ela te agregava valor na tua vida, ela te dava um caminho, uma forma diferente de ver as coisas. Hoje você senta na frente da televisão, aberta, ou o que seja, você só vê jornal, você só vê desgraça, crime, morte, previsão de apagão, de fim de mundo, de apocalipse. E acho que assim, a gente já tem uma vida hoje em dia tão atribulada, tão corrida, sem tempo quase para parar, para refletir e ver o lado bom das coisas. Nós estamos o dia inteiro, do acordar ao dormir, sendo despejados de informações trágicas, guerras, fim de mundo, apagão. É como se você não tivesse mais nem uma razão de viver, né? Olha, cadê a esperança do mundo? Esperança de dias melhores, né? Cada vez mais. O ser humano tá corrompido. Mas eu acho que não, eu acho que a minha avó me deixou isso como legado. O bem sempre vence o mal paga-se com o bem, e o Silvio Santos dizia, se o bem não vencer no final, nada disso faz sentido. Exatamente. Concordo então, plenamente. Inclusive, a minha aceitação em estar, em poder fazer a parceria com a Nexo TV é exatamente por essa semelhança, né, de pensamentos. E o Eloy é um cara fantástico. E só participa do nosso grupo, realmente, quem vê o propósito em primeiro lugar. Exato. Precisa existir um propósito. Sabe? Eu costumo dizer sempre em nossas reuniões que, logicamente, que a TV ela necessita de patrocinadores, ela necessita rentabilizar, claro, né, ter dinheiro, porque isso aqui... Tudo que está ao redor, custo, isso aqui tem um custo. Tudo isso tem um custo. Mas o dinheiro é só uma consequência. Com certeza. O dinheiro é uma consequência positiva, válida, que alegra, né? Naturalmente, todo mundo. A gente precisa de dinheiro, mas o dinheiro é uma consequência. Se a gente faz algo com propósito, eu acredito que o dinheiro ele vai só respaldar esse propósito. Então, não adianta a gente ter a ambição de ganhar rios de dinheiro fazendo uma coisa que não deixa nosso coração em paz. Que quando a gente vai dormir, encosta a cabeça no travesseiro, a gente sabe que a gente não está fazendo algo que realmente vai dar um pouco mais de sentido positivo à vida das pessoas. Dinheiro é bom, é necessário, ninguém aqui é hipócrita de dizer que não, mas dinheiro não é tudo. E meu avô também deixou um ensinamento muito bom para mim. Ele dizia assim, trabalha, minha filha. Trabalha que o dinheiro vem atrás. Exatamente. Então, é consequência de um bom trabalho. Tem espaço para todos aí. Isso que a gente estava falando é outra coisa que eu vejo hoje, Eric, na televisão, na mídia, né? Agora que eu comecei a trabalhar com o digital, a gente vê aí muitos eventos, revistas, televisões e programas afins promovendo e dando destaques e dando prêmios, né? Mas não era como era antigamente. E eu queria que o Eloy falasse um pouquinho sobre esse movimento novo que está acontecendo aí. Porque eu tô aqui para causar polêmica. Eu vou entrar no assunto polêmico agora. Capas de revistas e premiações, Eloy. Nos bastidores a gente falou que ia falar sobre isso. Te peguei de calça curta, mas é assim... Eloy, agora falando sério, brincadeiras à parte, que a gente vai tocar um assunto polêmico e muito sério. Como um CIO de televisão, um comunicador, né? Uma pessoa que estuda o comportamento humano já há 15 anos e trabalha com isso. Qual a sua opinião? Vamos debater um pouco sobre tudo isso aí, até porque hoje você tem uma TV, né? Sim. Então, é necessário falar sobre isso. Então, é um assunto polêmico e bastante abrangente, né? Talvez falar que a gente não tenha tempo suficiente para decorrer o quanto isso é algo importante, sério e realmente delicado.
Mas eu vou levantar essa bandeira porque ninguém tá falando sobre isso, até porque nem todo mundo tá preparado para esse tipo de conversa. Mas aqui no CL pode tudo. E a gente aqui tá aqui para falar mesmo. Falar daquilo que ninguém fala, polemizar aquilo que ninguém discute. E quero saber a opinião, sabe por quê? A gente tá aqui para informar e para comunicar e também para não deixar que você caia nos golpes que estão por aí. E eu falo mesmo. Exatamente. Uma das características, né, naturais é que todo mundo, cada vez mais, quer o palco, né? O que se via há anos atrás, né, é a conquista desse palco por mérito, né? Você galgava, né, construía ali uma carreira, construía uma história e as coisas iriam acontecendo processualmente. Suas conquistas, aquilo que você ia, Natural. né, crescendo e O acontecendo. que eu vejo hoje, Celi, nós não estamos, eu falo nós, né, de forma muito abrangente, para não parecer que estou sendo, falando de uma pessoa ou de uma instituição de forma específica. O que acontece hoje é que a gente não está mais disposto a viver processos, né? Dispostos a construir uma carreira. Nós vivemos uma era muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Quer ver uma coisa A muito. internet causou isso. Exatamente. Quer ver uma coisa Tecnologia. muito interessante? Você que está em casa, é muito comum hoje em dia a compra de seguidores, né? E parece uma coisa Inofensiva. parece uma coisa muito comum, todo mundo faz, Todo né? mundo faz. Eu não faço. Eu não fiz, até porque o YouTube, se tu fizer, ele te derruba, não monetiza. Eu já me senti tentado a fazer, mas eu quero puxar esse gancho para falar realmente de processo. O que é que denuncia quando alguém compra seguidores? Aquela pessoa está dizendo, eu não quero viver o processo de conseguir Exato. engajar. E é a parte mais bonita da coisa, é onde você cresce, Não é onde você tem fácil, valores. mas é o processo, é onde você aprende. Então a pessoa vai lá e compra 5.000, 10.000, 20.000 seguidores, porque ela quer aparecer e principalmente parecer. Nós vivemos uma geração onde o parecer se tornou muito mais importante do que o ser. Exatamente. Então, como todo mundo faz, eu sou só mais um. Eu não posso ficar para trás, entendeu? Só que isso gera uma geração de falsas estrelas, sabe? De falsos doutores, de falsos mestres, de falsos líderes, onde todo mundo prega uma profundidade, mas quando a gente vai ver, essa profundidade é a profundidade de um prato de sopa, sabe? E tá tudo muito naquela linha onde tá todo mundo parecido. Então, é realmente um desafio buscar ser diferente, mas eu ainda acho que é o caminho mais válido. Eu também acho. Porque quando a gente se olha no espelho, a gente sabe o que a gente realmente conquistou ou não conquistou. A gente sabe o esforço que teve. Você sabe o que você teve que passar para estar aqui hoje. Exato. E a maioria das pessoas não tem paciência para todo esse processo, para se desenvolver. Eu hoje aqui estou diante do Eloy, um CEO de televisão, né, em que eu me sinto uma completa amadora diante dele, mas eu Todos olho nós para estamos trás, aprendendo. eu olho para trás lá em janeiro, quando eu comecei o meu primeiro episódio, olho para hoje, eu consigo ver a minha evolução, o como eu melhorei nas entrevistas, nas perguntas, na postura, e é bonito ver esse nosso crescimento. Só que hoje as pessoas não têm mais essa paciência. É bonito e é fundamental. Né? Hoje as pessoas, o mundo está muito competitivo, elas só querem estar em evidência, aparecer. Eu já tive o prazer. E paga-se para isso. Não sei se você já teve o prazer de ver como funciona o plantio de uma semente e principalmente como ela começa a quebrar a casca e as primeiras ramificações nascerem. O feijãozinho no algodão, a cobrinha, depois... Então, é interessante que a raiz começa a crescer para baixo. A gente não vê. Exatamente, é algo que você não consegue. Vê. O processo de enraizamento, né? A construção das bases é algo que você não consegue enxergar, mas é algo fundamental para a planta. Porque conforme ela se estrutura, é aquilo que vai dar suporte para que o caule, os frutos, tudo aquilo se sustente. Quando você tem uma planta que tem raízes pouco profundas, a tendência é que exista muita facilidade em ser arrancada. Qualquer vento, qualquer pequena tempestade arranca essas raízes.
quanto mais profundas as raízes, mais forte a árvore é e mais ela se torna resistente. Como nós, hoje em dia, não queremos viver o processo de se enraizar, de construir as bases, né? Hoje eu vivo um processo dentro da TV que eu ainda considero que a gente esteja construindo as Semeando. bases. Tô arando a terra, eu sei tô abrindo o exatamente, caminho para botar a semente ainda. eu sei exatamente onde nós queremos chegar e onde nós temos potencial para chegar. Então, para isso, eu preciso de uma estrutura muito sólida. Eu não sei onde eu quero chegar, gente, porque aqui no Celepod o céu é o limite. Mas eu sei onde eu quero me firmar. Já é um começo. Exatamente. Eric, assim, eu quero saber o homem que está por trás deste empresário. Quantas críticas já fizeram para você? Eu imagino que, assim, pro Eric que tá aqui hoje, você deve ter tido medo, receio, opiniões contrárias, pessoas contra. Como é que foi todo esse processo? Porque para quem tá em casa nesse momento, eu acho que esse é o ouro, né? Todo mundo sabe o caminho que é chegar, mas como é esse processo? Porque ninguém vê as pedradas que a gente toma para estar aqui. Foi, é e sempre vai ser, né? Sempre vão existir pessoas que vão criticar, vão desejar mal. Tua família te apoiou? Como é que foi? Não, minha família nunca me apoiou da forma que eu gostaria. Sem Viu, gente? Sem isso é um romantização. assunto muito... Porque muitas vezes a família é um grande influenciador pra gente avançar ou recuar. Mas vamos pontuar aqui para não ficar ingrato para quem tá em casa, né? Para minha mãe, que sempre foi uma mulher que fez tudo aquilo que estava ao alcance dela. Mas o que é que acontece? Nem sempre o apoio que você gostaria, Célia, é o apoio que o outro consegue te dar. Quando eu falo que ninguém nunca me apoiou, eu tô querendo dizer que a grande maioria, não é que ninguém, né? Sim, sim. Outra pessoa, mas a grande maioria, as pessoas mais importantes da minha vida, né? Minha mãe, na época, minha esposa, que é a mãe da minha ex-esposa hoje, né? Que é a grande amiga minha, que é a mãe da Radassa, nós somos os pais, logicamente. Essas pessoas não conseguiram dar o apoio que eu gostaria por um motivo muito, muito simples. Normalmente, elas projetavam o medo delas para mim. Eu lembro quando eu saí da faculdade, eu disse à minha mãe, eu não vou trabalhar para ninguém. Porque todas as vezes que eu trabalhei, né? Metido! Eu trabalhei com 12 anos, eu trabalhei com 13 anos, e toda vez que eu trabalhava, sério, as pessoas não me pagavam ou me enrolavam de alguma forma. E eu coloquei isso na minha cabeça como um propósito. Eu disse, eu não vou me formar, passar 4 anos na faculdade, para ir trabalhar para uma pessoa que as probabilidades dela me enganar são muito grandes. Exato. E eu não vou me sentir reconhecido por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu sei fazer. Tanto é que eu até estagiei e não recebi, né? Eu lembro que o meu primeiro estágio em educação física... Quem nunca passou por isso, gente, não sabe o que é ser escraviário. Eu estagiei em educação física durante 1 mês. Eu torci o meu tornozelo, uma torção muito séria. Eu acabei trabalhando metade desse mês com o pé engessado, né? E eu tinha um acerto de um pagamento, que naquela época, se eu não me engano, era R$250, R$300, alguma coisa. E eu lembro que quando terminou o meu estágio, que eu fui pedir, né? Acertar as contas com o dono da academia. Né? O salário, o pagamento. Ele falou que, olha, infelizmente, a gente está passando por um momento complicado aqui. Mas olha, eu tenho aqui uma creatina aberta. Ele me pagou com um vaso de creatina aberto e me deu R$5 por 1 mês de trabalho. Isso eu estava estagiando ainda. E eu falei, eu não vou trabalhar para ninguém. Então, quando eu saí da faculdade, quando eu me formei, eu loquei um pequeno estúdio, um local muito pequeno, assim, era tipo um quartinho para dar aula de treinamento funcional. Olha aí. E naquele momento, minha mãe falou, filho, você acabou de se formar. Por que você não procura uma academia? Por que você não vai com calma? Tem um pouco mais de paciência. Era o medo dela. Hoje eu entendo que era o medo dela, que ela estava projetando em mim. A gente carrega, né? A gente carrega essas crenças dos nossos antepassados, com todo respeito. Exato. Isso não é certo nem errado, é uma realidade. E era a forma de cuidado dela naquele Exato. momento. Então, hoje eu tenho maturidade para entender, né? Naquele tempo eu não achava que eu estava sendo apoiado como eu gostaria. Mas o que eu fiz? Eu disse, minha mãe, eu acredito, eu vou fazer. E isso que o Eloy traz, gente, eu vou explorar porque é muito rico, é muito importante. Eu acho que a história dele se assemelha à história de muitos de vocês que estão nos assistindo. E
o que faz a diferença não é se a mãe do Eloy acreditou nele ou apoiou, mas o Eloy acreditou nele. Exatamente. O Eloy teve a decisão. O Eloy fez uma verdadeira escolha. E para você que está nos vendo e está talvez no impasse, no momento decisivo da sua vida, escuta a sua intuição e não espere apoio de ninguém. Você só precisa de você. Apoio é bom, apoio é fundamental, e eu faria um acréscimo à sua fala, né? Dizendo que talvez o apoio que você espera não seja o apoio que a pessoa consegue dar. Exato. Isso não quer dizer que ela não esteja te apoiando. Quando minha mãe falou, Eric, não é o momento de abrir um estúdio, foi a forma dela de cuidar. Sim. Através do medo dela. Sim. Se eu ouvisse, aquilo ia me paralisar. E o medo dela se tornaria o meu medo. Mas olha que bonito, o Eric conseguiu tomar a fala da mãe como um cuidado, um amor e um zelo, mas não deixou que aquilo impedisse ele de seguir com o seu sonho, com aquilo que ele queria, com aquilo que ele acreditava, e nem impediu ele de fazer a escolha certa para a vida dele. Isso é o que a terapia nos ensina também, é você aprender a ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida. Porque muitas vezes o olhar que você tem para algo é um olhar muito pessoal, onde você não parou para pensar, mas o que é que a outra pessoa estava pensando nesse momento? E quando eu parei para ouvir mais, quando eu parei para ouvir minha mãe, eu entendi que aquilo era a forma de cuidado dela. Com certeza. E também era o medo dela. Então deixou de ser uma dor, onde eu poderia estar falando aqui para você hoje de boca cheia, não, ninguém nunca me apoiou, eu sempre fiz tudo sozinho, e as pessoas não me deram o apoio que eu queria. Mas tudo bem, fingindo uma falsa cura. Mas eu falo com muita tranquilidade, muita paz interior, de que as pessoas, elas dão o que elas conseguem dar. E cabe a nós aprender a aceitar isso. Aprender a aceitar o nível de amor, o nível de cuidado que a Sally hoje consegue me ofertar. Ao invés de julgar e querer que ela simplesmente me dê aquilo que eu gostaria que ela desse. Eu tô aqui para te dar voz, para dar voz ao nosso público. E, gente, agora eu vou tocar num assunto muito especial e delicado, de uma particularidade do Eloy, né? Que ele me autorizou, tá, gente? O Eloy, ele foi diagnosticado com dupla excepcionalidade. Isso é uma condição que combina elevadas capacidades cognitivas com um padrão de pensamento altamente complexo e intenso. Seria, acho que ao meu ver, leigo, uma superdotado, algo assim, né? Uma superdotação. E uma superdotação. E você encontrou na a sua própria forma de perceber, né? O mundo e como isso tudo te afeta. Sim. E eu queria que o Eloy falasse sobre isso. Foi essa característica que acabou te levando a estudar desenvolvimento humano? Hoje eu entendo que sim. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Sabe? Mas aqui vai falar, porque aqui é polêmica, aqui pode tudo. E eu quero saber, porque assim como eu tô aprendendo esse diagnóstico aqui agora, quem tá ali do outro lado e que também não conhecia essa característica vai aprender conosco. E para quem tem, deve ter gente aí que também tem esse diagnóstico. Deixa seu comentário. Se você tem um filho com essa característica, conta pra gente como é que foi descobrir e a experiência dentro da sua casa e do seu lar com um ser humano com essa característica, que o Eloy vai detalhar e vai falar melhor para nós sobre isso. Sim. Eu realmente nunca falei sobre essa condição, né? A dupla excepcionalidade, ela tem aí um tripé que envolve a superdotação, né? Um QI ali que gira em volta de 125 a 130 de QI. Ela tem... Como é que é? Como é que é o nome do que inventou o Tesla lá? O Elon Musk. Elon Musk, se cuida, hein? Eloy tá chegando, se cuida. Teus dias são contados. Ela concilia a superdotação, o TDAH e o autismo, o nível 1 de autismo. Então, é um diagnóstico que muitas vezes as pessoas que têm autismo, que têm TDAH, podem ter algum traço de superdotação, mas elas nunca fizeram exames específicos, né, exames clínicos, passaram por uma gama de especialistas para poder ter. Apesar de que é uma porcentagem muito pequena hoje em dia da população que tem
esse diagnóstico com realmente esse tripé, né? Se eu não me engano, é de 2 a 3% da população mundial que tem esse quadro. Então, descobrir, ter esse diagnóstico, foi um diagnóstico tardio, né? Eu já tinha ali já mais de 30 anos e faz muito pouco tempo, assim, que eu tive esse diagnóstico e me fez entender muita coisa. Porque eu sempre fui muito deslocado, no sentido de pensar diferente, no sentido de perceber as coisas de uma maneira diferente, no sentido de me incomodar com algumas coisas que normalmente as pessoas não se incomodavam, né? A questão de lugares com muito barulho, com muita gente falando ao mesmo tempo, a questão do raciocínio rápido, do pensamento acelerado, de conseguir desenvolver uma resposta rápida, uma perspectiva diferente de uma forma muito acelerada. Isso sempre foi muito comum para mim, mas assustava muito as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu era visto como o antipático, eu era visto muitas vezes como um cara chato, eu era visto muitas vezes o homem que estava querendo ser melhor do que todo mundo, que se achava, que isso, que aquilo. E quando eu entendi que isso estava muito atrelado à minha condição, que não era algo que eu tinha. Porque eu sempre quis mudar, eu sempre quis. Poxa, por que eu não sou o cara legal da festa, sabe? Porque eu não sou aquele cara que chega e fala com todo mundo e brinca com todo mundo e aquela pessoa simpática e traços naturais que eu via nas outras pessoas e eu me sentia deslocado, eu me sentia diferente, me sentia excluído. Então, quando eu entendi que a minha condição, né, os meus estados aí também clínicos, né, de evolução neural, de perspectiva de vida, me, entre aspas, condicionavam a um estado, ficou mais fácil. Porque eu entendo que faz parte do Eric. Se eu tento me adequar ou ser a pessoa que eu não sou, né? Eu acabo me punindo. É algo doloroso para mim. Então, tem algumas dinâmicas dentro do comportamento que, por eu ter esse estado, se torna algo doloroso para mim, que para a maioria das pessoas é muito comum. É muito normal, é muito razoável. Então, muita gente não entende, muita gente não compreende. Isso te torna mais introvertido do que extrovertido. Naturalmente. Eu sou muito analítico. Muito analítico. Então, eu me sentia mal, porque eu já acompanhei algumas situações que para pessoas que são, entre aspas, comuns, mas não no sentido pejorativo, sabe? Sim, sim, sim. As pessoas que Que costumam não ver... tem essa que não tem essa excepcionalidade, no condição, caso, não por tem esse exemplo, diagnóstico. eu já passei por situações onde eu acompanhei um acidente. E mediante a isso, eu lembro que foi um acidente de moto e o rapaz estava com obstrução nas vias. E tinha 2 enfermeiros e eu cheguei, né? E como eu já tinha tido uma formação em primeiros socorros também, eu falei, ó, ele tá com obstrução. Da forma que eu tô falando com você aqui, eu falei com eles. Olha, ele tá com obstrução e isso vai levar ele a óbito. Se a gente não remover o capacete, ele vai acabar vindo a óbito. E os enfermeiros falaram, não, a gente tem que esperar a ambulância chegar, porque Não pode se tirar o a gente tirar o capacete, capacete, isso pode ter mexer um na agravamento na medula, na coluna e vertebral. tal e coisa. Eu disse, todavia, é melhor que ele fique tetraplégico do que ele morra. Não, mas eu não vou me responsabilizar por isso, eles falaram e tal. Se você quiser, você faz sozinho. Aí as pessoas do lado já, não pode fazer, tem que esperar a ambulância. A ambulância demorou ali aproximadamente 10 minutos e o rapaz veio a óbito. E para mim foi uma situação que eu via com muita racionalidade. Ou você tira o capacete ou a pessoa morre. Simples assim. Para pessoas que estão ao redor, vem como insensibilidade. Ah, mas você não entrou em choque, você não gritou, não sei o quê, não ficou desesperado. Não. Porque para mim é muito Sangue racional. frio, Algumas coisas é esse tipo de Sangue comentário. É esse tipo de comentário que eu sei que você não faz por mal, mas que às vezes é um pouco pejorativo para quem tá do lado de cá. Olha, eu acho que eu devo ter um traço disso aí, sabe? Eu sou É um raciocínio analítico e algo mais que na hora racional. você não pensa, você faz. O contrário. Você pensa e Na hora eu faz. penso. E faz. Na maioria das vezes as pessoas reagem de uma forma emocional, como os enfermeiros reagiram. Eu não vou me envolver, porque se eu tirar, ele fica tetraplégico. Mas olha, você me fez lembrar de um episódio que eu passei. Eu acho que eu tenho algumas características dessas, né? Eu tenho TDAH, eu sou hiperativa, enfim. Não sei se eu sou superdotada, mas é melhor ficar por aqui mesmo. Eu tava uma vez, eu sou de Cascavel, interior do Paraná, Brasil, para quem não conhece aí o globo terrestre, vá lá no Google e dá um Google. Cascavel. E pronto, eu sou filha de médico também, minha família é cheia de médicos.
E eu lembro que na época eu namorava um médico e nós estávamos indo na estrada Curitiba-Cascavel e nós vimos o acidente acontecer. O cara veio bêbado, bateu no caminhão, rodou, bateu, tal, aquelas pampinhas de beira de estrada. A gente estava numa caminhonete, então o carro era alto, dava para ver certinho o acidente acontecendo. Meu namorado na época era médico. Descemos do carro, ele falou, vamos ajudar. Eram 2 pessoas no carro, ele foi acudir o motorista e o carona. Ele bateu a cabeça no para-brisa, né? Abriu e ficou sangrando tudo e cortou e aquilo não parava, estourou uma veia e não parava de espirrar. Meu namorado falou assim, tem que estancar o sangue. Não tinha nada, menina. Eu peguei e botei a mão. E fiquei ele 15 minutos com a minha mão segurando a veia do cara até chegar ao socorro. Se eu não tivesse feito isso, ele tinha morrido. Sim. Fez o que precisou ser feito. Aí foi acumulando gente, os carros vêm chegando. E a menina, nossa, você botou a mão no sangue do cara, você vai pegar doença, vai se contaminar, você não sabe se ele tem, né? Na hora você nem quer saber, você só quer salvar a vida da pessoa. Sim. Ponderações que se normalmente faz. Muito legal. E final de 2025, gente, esse super gênio aí fundou a Nexo TV. Uma plataforma europeia de comunicação, entretenimento digital, criada para responder aí às transformações do mundo, para trazer conteúdos de consumo positivos, não é mesmo? E agora eu quero que você fale da Nexo TV, porque o podcast da CL Pod já tá lá, gente. CL Pod está na Nexo TV. Se você está nos assistindo, já foi lá? Você ainda não foi escautear o que é Nexo TV? Clica lá. Vai lá ver. Não foi ainda? Vou te dar um minutinho pra fazer isso. Enquanto isso, o Aloy vai lá vai dizer pra vocês, gente. NexoTV.oficial. Ponto oficial. O que tem na Nexo TV? Qual é esse projeto? Conta tudo pra gente. Então, a Nexo TV, ela tem crescido e ramificado, sem exagero, diariamente, né? Deixa eu pedir. Alê, você consegue pôr pra gente aqui na tela? Pode ser o Instagram, você autoriza? Pode ser, fica à vontade. Tem o site também, Nexo TV. Bota ali um minutinho pra gente, pro público ver. Desculpa te interromper, Eloy, pode continuar. O objetivo da Nexo TV, né? O nosso brand fala muito daquilo que a gente sonha, né, daquilo que a gente acredita, que é criar conexões reais. Então, é trazer programas, informações, podcasts, talk shows, entrevistas, usar a TV como uma ferramenta para trazer realmente informações. Se clicar em programa, vai aparecer a CL Pod. Programa, vamos lá em programa. Vai lá, gente. Vocês estão acompanhando aí? Olha lá. Doutora CL pode ver programa. Acho que já temos ali 2. Vai lá assistir agora. Já temos lá. Podem aplaudir, gente. Uma viu? Quem nota... começou despretensiosamente, olha aí, parabéns, Eloy. Doutora CL, parabéns para você, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né? Você está hoje fazendo parte da nossa grade de apresentadores, é uma honra para nós e também é uma questão de merecimento, né? Eu que agradeço imenso. Você tem galgado o seu espaço, você tem levado a sua voz e com esse coração de serva, como dizia meu avô, eu sou. Né? Esse coração de serva, você tem alcançado pessoas, eu tenho certeza que a nossa parceria vai gerar muitos frutos. Então... E eu não posso, gente, deixar de agradecer a vocês, meu público, minha audiência, quem me segue, quem gosta do que eu produzo aqui pra vocês. Pra quem não gosta também. E se você tá aí do lado da telinha, ajude-nos. Venha participar com a gente. Deixa aí nos comentários sobre o que você queria que o CL Pod trouxesse ou falasse. Se você tem alguma sugestão ou se você tem vontade de sentar aqui comigo, me escreve. Exatamente. Anda. Será um prazer. A mídia. Agora nós vamos entrar na polêmica da mídia. Porque hoje em dia, gente, olha só lá. Você não segue? Você não segue? Se você quiser seguir... Não, é para representar quem está assistindo, né? O passo a passo. Eu entendi. Foi uma sacada muito inteligente. Gostei. Muito bom. Então, e a gente tá aqui hoje, eu já percebi que o Eric, ele não tá aqui, gente, só para fazer televisão pela tecnologia, e sim pela capacidade de gerar impacto humano, né? E isso alinha muito com a CL Pod. E hoje,
em termos de mídia e toda essa tecnologia que invadiu essa geração. Eu queria que você falasse sobre isso como terapeuta, né? A mídia, ela tá manipulando as pessoas. Assim, essa parte, assim, um pouco delicada e até mesmo, por que não dizer perigosa, da tecnologia em excesso na vida das pessoas. Eu não diria que a mídia está manipulando. Eu posso te dizer que algumas pessoas que fazem mídia, elas vão usar ferramentas de manipulação. E isso não é de hoje, isso sempre aconteceu, né? Só que hoje em dia, pelo acesso à informação, né, pelos estudos comportamentais terem crescido, cada vez mais a gente tem acesso, então as pessoas trabalham muito mais com gatilhos mentais, com frases que vão ali fixar a atenção, com cores que vão atrair e fazer com que a sua atenção fique naquele programa, fique naquela informação. É uma geração de muita informação, Isso é porém bom. pouco conhecimento. E isso tem sido batido na tecla muitas vezes por especialistas em comportamento humano e até pelo que isso está causando em termos de danos cognitivos nas crianças em desenvolvimento. E aí é onde eu te pergunto. As crianças são as que mais sofrem, né? Pois Pela e como questão é que fica isso? Eu queria agora que você que é mãe, você que é pai, prestasse muita atenção agora no que o Eric vai falar em termos de dica, orientação, ou para você que não sabe, que tem uma criança que está vidrada na tela e você não sabe nem como lidar com isso, eu vou pedir que o Eric agora fale com você que é mãezinha, com você pai, avó, tio, porque é um assunto urgente. Existem vários fatores, Célia, hoje em dia, que implica nessa questão do porquê é cada vez mais usual a tela para criança, né? Esses dias, pouco tempo atrás, eu vi um especialista falando que os pais eles não têm mais paciência para os seus filhos, sabe? Não tem, com Não perdão tem. da palavra, não tem saco para estar suportando o choro de criança. Então é muito mais fácil eu pegar uma tela e toma. Por quê? Porque a tela, né, os programas infantis, principalmente hoje em dia, eles são criados de forma intencional. A Para música, para hipnotizar. hipnotizar. A música, o conteúdo, as mensagens subliminares que muitas vezes estão incutidas dentro de um programa e muitas vezes são algo negativo, que Maioria pode, das vezes, sim, né, que Eloy? pode gerar ali um nível de ansiedade, de estresse para a criança, até mesmo de estados depressivos. E como lidar com isso? Eloy, o que você daria de conselho, de orientação para uma mãe ou uma família que está com um problema desse dentro de casa com a sua criança? Ela não consegue desfixar essa criança de uma tela. Qual a terapia, ou qual o conselho que o Eloy daria? Então, a criança é uma criança. Dá uma bola de futebol, aproveita a Copa, pá! O problema não está na criança, sério. O problema está nos pais. São os pais que ofertam o celular para a criança. Eu orientaria como profissional, né? Pode parecer até Então, a responsabilidade, você diz, é dos pais. o meu profissional, a minha responsabilidade como ser humano e como profissional, ela vem antes da TV. Claro. Ela vem antes da busca por resultados, por números da TV. Eu não indico que você dê celular para o seu filho antes dos 6 anos. Né? 6? Isso. Eu falaria 12, 15. Antes dos 6 anos. E depois dos 6 anos, se for dar, é algo muito fragmentado, assim. Deixar ele distante da tela. Algumas horas por dia. Nem horas, 20 minutos, 30 minutos no máximo. Esse cérebro está numa fase de construção, sabe? De ampliação. Ele é muito esponjoso. Ele retém muito informações, sabe? Tudo que ele recebe é amplificado dentro dele. A criança, ela sente de forma diferente, mas isso não quer dizer que ela não sinta. Claro, Os sentimentos dela, ela consegue externar e muitas vezes não consegue externar, porque ela não tem muitas vezes a fala, ela não consegue dizer o que está sentindo, mas pode ter absoluta certeza. O mal que se causa na vida de uma criança, principalmente nas primeiras idades, é absurdo. Se uma mãe soubesse o quanto Nós estamos a falando tela... de tipos de mal, ansiedade... Ansiedade, casos de retardo
muitas vezes, Pois estão né? falando que é a geração mais burra, menos desenvolvida O TDAH, que das muitas vezes é histórias. diagnosticado em uma criança, ele seria resolvido de uma maneira muito simples. Tira Tira a a tela. tela. Você vai tirar a tela, você vai fazer o desmame, a criança vai passar por uma fase ali de alguns dias ou semanas onde ele vai estar como um dependente químico. Realmente, ele vai É chorar, ele vai grave gritar. mesmo, então. É um Exatamente. É vício, um causa vício. um É vício um no cérebro vício. da criança. É um vício porque os Dopamina. programas eles são criados para criar estímulos. Dopaminérgico e tantos Então, outros gente, estímulos. olha, a Celi Pod aqui não é só um bate-papo inofensivo. Também é denúncia. Também é denúncia, também é alerta, também é responsabilidade, consciência. Então, se você é mãe, se você é pai, por favor, gente, vamos ter atenção com isso, vamos cuidar e amar as nossas crianças, vamos voltar a brincar na terra, pular tábua, pular corda, jogar bola, brincar de esconde-esconde. Pelo amor de Deus. Exatamente. E se você... Se sujar faz bem. É muito mais fácil. Eu até tenho um colega que esses dias eu falei com ele que a criança começou a chorar e ele automaticamente colocou o celular para Pra parar de ela chorar. ver, para ela parar de chorar. E automaticamente Acabou. é hipnótico. Realmente, a intenção da E quem tela. fala isso, gente, é uma pessoa que trabalha com hipnose. Que estuda o comportamento humano também. Eu não tenho uma especialidade em hipnose, eu conheço algumas coisas, mas o efeito é hipnótico, Sim. sabe? O efeito é realmente para aprender. Então, fica realmente uma reflexão para os pais. Mas espera aí, você não consegue pegar o seu filho no colo, andar um pouco para ele? Você está tão estressado e tão no automático que você não suporta o choro do seu próprio filho por 10, 15, 20 minutos? Você quer normalizar isso, as pessoas não querem ouvir uma criança chorar. Uhum. Olha em que estado a gente chegou, sério. Você tem um filho e você não querer suportar o choro do próprio filho. Eu lembro da minha mãe, da minha irmã, né, que tem filhos, das minhas tias, sempre falarem, gente, essa noite eu quase não dormi. Minha criança Porque chorou a a noite criança inteira. estava com cólica, a criança estava com isso. Uhum. A nossa geração não quer Uhum. passar por isso. Eu Não quer tô- passar pelo quê? Pelos processos. Pelos processos. Sabe que quem me conhece, né, sabe, eu já disse isso aqui antes, meu pai é falecido já, mas meu pai foi médico, ginecologista obstetra e foi também meu melhor amigo, meu tudo, né? Perdi Que bom minha que mãe você com teve essa 10 anos referência. e o meu pai virou meu pai. Pai, mãe, amigo, médico, tudo. E como ginecologista, eles diziam, né? As mãezinhas ligavam muito pra ele, porque às vezes o pediatra Sim. não atende, mas o meu pai atendia até 3 da manhã. Doutor, o meu bebê não para de chorar 3 horas. Mãezinha, criança chora. Chorar faz bem, desenvolve o forma de pulmão, comunicação. deixa chorar. Sim, faz parte. igual Ligava aquele pro meu pai dizendo cachorro assim: não latir. doutor, o meu filho não mama. A pediatra falou pra dar o peito de 3 em 3 horas. Aí meu pai dizia assim: manda essa pediatra enxugar gelo. A criança come quando tem fome. Se em 3 horas não tem fome, relaxa que daqui 2 horas ela vai ter e vai mamar. Então, assim, deixa a mãe natureza, Sim, não é? as coisas acontecem. E eu acho que tá faltando deixar essas crianças serem crianças. Até nós, adultos, eu falo por mim, sabe? Eu posso falar por mim. Eu sou uma adulta de 30 e poucos anos, né? Quase uma criança. Mas eu, se pegar o telefone, às vezes em casa, cheguei do trabalho, se eu sentar no sofá e pegar meu telefone, que às vezes eu esqueço, eu tô 1 hora ali, eu falo, caramba, tô 1 hora vendo... Hipnotizado. Vendo réus. É. E com um monte de coisa pra fazer. Que se você parar pra pensar, mas Que eu meia tô hora atrás, fazendo aqui com a qual minha foi o vídeo cabeça? que eu vi? Você não lembra Nem mais. nem lembro. O que aquilo me agregou? Nada. Às vezes, é uma higiene mental que a gente fica ali 1 hora parado e esquece de tudo. Mas se a gente fica hipnotizado por 1 hora na frente, imagina uma criança, Exato. E a criança, ela nem consegue se defender, né? né? Aí você coloca o celular na frente dela, ela simplesmente olha e vai, e consome. E agora eu vou chegar, gente. A gente tá chegando no final do programa. Passou rápido. Oh, eu poderia ficar aqui conversando com o Eloy horas, dias, semanas. Isso vai acontecer, porque agora a gente estamos junto, nego. Tamo junto. E nós vamos chegar aqui a falar agora sobre plataforma de streaming, gente. Porque eu achei muito legal esse negócio de televisão, streaming. Eu não sei você, mas eu vou falar pela minha experiência de Copa. A Copa do Mundo tá aí, começou, né, gente? Portugal, Brasil, estamos assistindo e torcendo. Mas eu não tenho Sport TV.
Tá todo mundo no YouTube assistindo as televisões streaming aí, né? Então o negócio, na verdade, é o seguinte: a internet venceu. Normal. Aqui em Portugal não tem uma televisão aberta transmitindo a Copa do Mundo. Não há. Você vai no YouTube, aqui pelo menos o TV Monte, né? Ele já se estabeleceu. A Sport TV chora agora, né? Porque. E aí eu passo a palavra pro Eloy, porque eu tô aqui pra polemizar, né? Agora que eu criei a polêmica, eu passo a bomba pra ele, é ele que apaga o fogo. O que você me diz disso tudo aí? Quais são as perspectivas da Nexo TV? E pra você que quer vir aqui patrocinar Nexo TV, patrocinar CeliPod, estamos abertos a negociações. Entre em contato e associe a sua marca, né? Um programa tão interessante, com tanto conteúdo. Qual Não, eu empresa quero que não quer ter sua interessante a Nexo marca? TV, porque o Silvio Santos disse: fecharam a minha porta, eu tive que abrir uma televisão. Estamos aqui com Eric Eloy Santos, Silvio Santos. Eric Santos. Eric Santos. Olha, é Eric Santos mesmo, Eric Santos Souza Eloy. Olha aí, ó, viu? Eric Santos Souza Eloy. Eu uso normalmente o Eric Eloy, Escutou? mas meu nome é Eric Santos. Eu escutei o Silvio Santos aplaudindo ali do túmulo dele ali amém. agora. Lá, ó, ele tá lá assim. Mais um E você santo. que vai encerrar agora que eu te passei a bomba. E assim como o Silvio Santos, o meu bisavô era judeu. Olha aí. Mais uma coincidência, né? Só falta o quem quer dinheiro! Quem dera um dia eu chegue, né, ali a alcançar coisas que o Silvio alcançou. Eu creio que sim. Estamos nesse caminho. Acho que o Eloy devia fazer um programa do Qual é a Música? Qual é a música? Eu não sei, essa minha condição não me permite, não sou tão... Não, aí a gente bota o público pra participar. Eu não sou tão introvertido assim. Não, gente, eu tenho várias ideias, sou muito desculpa. criativa. Mas voltando lá ao que a gente estava falando hoje, que eu quero que você fale isso, encerrando por aqui, como é que é? O crescimento e como a indústria da TV streaming, a plataforma de streaming, está dominando o mercado da tecnologia, da televisão e da comunicação. É um crescimento infreável e irreversível, né? É natural que hoje em dia a gente queira, né? Quando a gente fala de streaming, é simplesmente sobre essa facilidade de você conseguir assistir em qualquer lugar, né? Você tem a tela aqui, eu posso assistir pelo meu celular, eu posso assistir pelo Mac, que seja. Então, o streaming ele remete a essa facilidade de acesso. Então, as TVs, que são TVs fechadas, são TVs um pouco mais... que tem anos aí de história e tem seu lugar, né? Em Portugal ainda se consome muito o conteúdo de TVs fechadas e ela tem o meu respeito. Com certeza. E naturalmente tem o lugar delas no mercado, mas as plataformas de streaming com certeza elas chegam com uma força muito grande. No Brasil a gente tem a TV Cazé, que é uma referência, e nessa Copa do Mundo ela tem mais jogos transmitidos do que a própria Rede Globo, que é uma TV que sempre teve o monopólio da Copa do Mundo, né? A TV chegou com os dois pés, como a gente costuma dizer, e realmente teve um faturamento. Da última vez que eu tive acesso a essas informações, eles tiveram um faturamento só com patrocinadores de mais de 2 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. Mesmo você convertendo para o euro, ainda é uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, não só se falando de dinheiro, mas tendo como uma referência monetária, que também induz a ideia de crescimento. E é isso, nós somos uma TV streaming, né? Nós estamos dentro do mercado hoje para realmente fazer a diferença, né? Levar a nossa mensagem, não ser mais uma TV, como muitas vezes a gente vê por aí, porque a nossa filosofia, os nossos interesses é realmente de criar uma conexão real com você, que está aí do outro lado, de fazer com que você assista as nossas programações e veja sentido, sabe? Que você possa terminar esse programa aqui e dizer assim, poxa, aquilo que a Celi falou, realmente eu preciso rever na minha vida. Aquilo que o Eric falou, tem uma identificação com meu filho, com meu esposo, e eu vou olhar para esse local com mais carinho, com mais cuidado. Então, a nossa intenção é essa. O nosso plantio na vida das pessoas é um plantio realmente de propósito. Porque se não for para ter propósito, para mim e para nossa equipe, eu tenho certeza e vejo que a gente tem um pensamento muito alinhado nesse sentido.
Se não for para ter propósito, não tem sentido pra gente. É verdade. Então, que a nossa semente ela venha florescer nesse jardim, o jardim de propósitos. Eu acho que vai florescer porque a semente está muito bem plantada. Para quem ficou até aqui, o meu muito obrigada. Já se inscreveu no canal? Vai lá, inscreve. Boa. Já curtiu? Curte lá. Bota o joinha. Isso. Compartilha. Compartilhou? Não? Poxa. Você sabe daquela pessoa que tem lá genialidade, excepcionalidade, autismo, precisa saber Vontade como de lidar vencer, com seu vontade de filho, empreender. de telas. E se você quer botar o seu produto, a sua marca ou o seu serviço aqui na televisão, entre em contato comigo, mande a sua mensagem, que eu terei o maior prazer e nós teremos todo gosto de ter você como os nossos patrocinadores. Aproveita que tá começando, hein? Que quem entra no começo cresce junto, Exatamente. né? Porque o nosso limite é o céu. Exatamente. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Eloy, uma mensagem final aí para esse público maravilhoso. Gente, muito obrigado, né? Muito obrigado pela audiência. Convido vocês para acompanhar também nossas redes sociais, né? A Nexo TV Oficial, o nosso site, nexo.st.com. É isso? nexotv.st.com. Vai estar na descrição do vídeo, vai estar ali na descrição do vídeo. Acho que eu tô um pouco nervoso. A gente já montou aqui também. É muita emoção estar no CELIPOD, gente. Eu queria deixar uma última mensagem, que é uma mensagem que faz muito sentido para mim, talvez faça para você. É uma frase que eu ouvi há uns 10 anos atrás, que diz que se você quer ter algo que você nunca teve, busque fazer coisas que você nunca fez. E o resultado com certeza vem. E é isso. É verdade. Meu sonho era estar na televisão. Eu nunca fui entrevistadora, mas olha eu aqui. Exatamente. Então é isso. Um beijo, até o próximo episódio. Fiquem ligados para não perderem nada do que tem no CELIPOD. Porque aqui você pode.